Começa com o goleiro falando que eles vão vencer sem usar as táticas do Kageyama. O Fidio percebe que o time não está unido. Ele fala que se eles entenderem as táticas do Kageyama, eles podem vencer. O jogo vai recomeçar. Os demais do banco escutaram o Fidio. O Quatro Olhos diz que Catenaccio Counter significa porta de parafuso. O jogo recomeça e o Rafael ignora o Fidio. Ele entra no campo do Japão e o Kido percebe que o time não está unido. Ele fala para os demais passar e para o Kazemaru seguir ele. O Rafael passa o Someoka, mas o Sakuma rouba a bola, o Japão avança e a Itália recua para defender. O Gianluca fala que eles não podem vencer se ficar só defendendo. Ele fala para o Ângelo que não vai seguir as ordens do Fidio porque ele confia no Kageyama. Ele e os demais ignoram as ordens do Fidio e vão para cima do Japão. O Sakuma e o Kido fazem passes e o Sakuma avança. Ele lança para cima para o Goenji e o goleiro vai sair, mas o Fidio impede o Japão. Ele fala que o Brasil errou e nota que todos estão decepcionados com ele. O Fidio fala que eles só podem vencer o Japão atual se usarem as táticas e o Catenaccio Counter do Kageyama. O Brasil pergunta por que ele confia tanto no Kageyama e os demais perguntam se ele esqueceu o que o Kageyama fez com eles. O Fidio fala que o Kageyama tem que pagar por seus crimes, mas o futebol dele pode fazer a Itália avançar para a próxima fase. Eles têm que melhorar o nível do jogo. Eles têm que completar o Catenaccio Counter e formar o seu melhor futebol. Ele implora para o Brasil ajudar ele por 5 minutos. O Brasil concorda ao ver a determinação do Fidio pelo futebol. Ele tem 5 minutos para provar a eles. O Fidio agradece. O Japão cobra o lateral. O Kido manda para o Someoka e o Ângelo impede ele de passar. Ele passa para o Fidio. O Endo diz para ele vir. O Fidio e os demais avançam e o Kazemaru impede. Ele vê que vai ser difícil dominar a técnica. Ele recebe a bola e fala para os demais manter uma distância igual um do outro e prever o movimento da bola. E diz para lembrarem do treino. Ele manda para o Rafael, mas a bola passa e sobra para o Tsunami. Ele manda para o Kido e o Japão avança. A Itália quer quebrar a formação e o Fidio pede para eles manter. O Kageyama vê a sombra de seu pai no Fidio e ele usa uma técnica que prevê um passo à frente do time rival. O Fidio rouba a bola e o Kageyama nota que ele usou os movimentos do seu pai. Irritado, o Kageyama diz para ele parar. O Fidio se nega e diz que só vão conseguir completar a técnica se usar os movimentos do pai dele. Eles começam a antecipar o Japão. E o Kido está com a bola no centro. Esse é o Catenaccio Counter. A Itália vê que deu certo. O Kageyama se irrita. E o Fidio rouba a bola, como o pai do Kageyama fazia. O Kageyama fica surpreso. O Fidio diz que o pai do Kageyama amava o futebol. E por isso ele conseguiu criar o Catenaccio Counter. Ele manda a bola para frente, o Rafael recebe e manda seu chute tiro de gelo e o Endo leva o gol. Todos ficam muito chocados. O Kageyama lembra que o Fidio disse que ele é um técnico incrível. E com essa técnica, ele pode fazer uma defesa virar ataque em um piscar de olhos. O Fidio diz que ele ama o futebol, cai em barras de ferro, e o Kageyama fala que odeia o futebol por tudo o que o futebol tirou dele. O Fidio diz que alguém que odeia o futebol não conseguiria criar uma tática dessas, e o Kageyama diz que para destruir o futebol tem que conhecer táticas. O Fidio diz que ele escolheu jogadores que amam o futebol, porque poderia confiar neles. Por isso ele ensinou o Kido. E com o Demônio Estrada foi o mesmo. O Kageyama pergunta o que o Fidio sabe sobre a escuridão, e o Fidio diz que ele tem amado o futebol assim como o futebol amou ele esse tempo todo. Ele diz que o que está dentro do Kageyama é uma alma que ama o futebol. Ele quebra a cruz e a luz se instaura. O Kageyama diz que ele estava correndo atrás da coisa que ele mais odiava no mundo e que seu pai era um jogador. Completo que tinha tudo o que um jogador poderia querer. O pai dele era o futebol em si, mas ele odiava o seu pai. Quando ele foi tirado da seleção do Japão, ele odiou o seu pai, um perdedor que destruiu o seu ideal do futebol. Ele se arrepende porque nunca viu o futebol como a luz. Ele queria a luz, mas nunca conseguiria obter novamente, e por isso começou a odiar o futebol. E os três fizeram ele perceber isso, o Kido Demônio Estrada e o Fidio. Eles acabaram com a escuridão do Kageyama. O técnico nota o Catenaccio Counter. O Kido pede desculpas pro Endo, e o Endo diz que o Fidio foi incrível. O Kido nunca viu nada assim. A Itália finalmente vê. E o Fidio fala que esse é o futebol que o Kageyama estava procurando. Eles mostram que conseguiram. E o Kageyama diz para ele não usar mais as execuções do seu pai. Ele diz pro Rafael ir mais para frente pro Dante dar um passo extra quando for passar a bola. E o Kageyama diz que o ponto fraco do Catenaccio Counter é no lado esquerdo da formação. É para eles terem cuidado nesse ponto. A situação pode mudar a qualquer momento e ele vai dar ordem se isso acontecer. Já faz tempo que ele deseja jogar o verdadeiro futebol. Ele pede para a Itália chamar ele pelo seu nome Kageyama Reiji, e os jogadores e o treinador se juntam como um só. O Fidio diz que a Itália despertou, o Kageyama diz que eles vão vencer, e todos gritam sim.
O Hibiki vê ele sorrindo e o Kido vê que esse é o verdadeiro eu do Kageyama. O Kageyama diz que ele está indo para vencer com o seu futebol de verdade dessa vez e o Kido sorri. O jogo vai recomeçar. O Kido pensa que o Fidio é incrível e agora a Itália virou uma seleção completa. O Kido fala que vai superar o Fidio e o episódio acaba com o Endo falando que não vai deixar eles marcarem de novo.